Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Empreendedores do Mundo da Beleza. E se você ainda não segue o nosso canal, já começa a seguir agora, porque toda semana tem conteúdo relevante para te levar para um próximo nível. E se você também tem alguma amiga que é empreendedora, que às vezes já está aí meio desanimada com a sua profissão, então você vai fazer o favor de compartilhar os nossos podcasts com ela, para que sirva aí de um up na vida dela e que ela não venha desistir. Porque aqui toda semana nós trazemos vidas reais nos bastidores de pessoas que venceram, de pessoas que hoje já estão posicionadas no mercado, tudo isso porque ela não desistiu. E hoje eu vou contar um pouco para vocês da minha trajetória dentro da área da beleza, porque assim, são mais de 18 anos, mas eu já passei por algumas fases muito difíceis na minha vida e outras fases assim que foram maravilhosas e que elas me fizeram chegar até aqui, de uma forma assim gratificante, grandiosa, no qual me trouxe tanto conhecimento para a minha vida pessoal, tanto para a minha vida empresarial. Eu jamais seria a pessoa que eu sou hoje se eu não estivesse na área da beleza, porque é uma área assim que além de você trazer beleza para as pessoas, você também traz autoconfiança, você traz para essas pessoas um gosto a mais para a vida, porque quando nós somos dessa área, além da gente ter que se levantar todos os dias, a gente também levanta outras pessoas. E quando eu comecei, foi em 2007. Nessa época, eu ainda era uma mulher bem jovem, mãe de 2 crianças pequenas, recém-chegada, né, na cidade grande, porque eu sempre morei no sítio. Eu já contei essa história para vocês lá no primeiro podcast, mas hoje eu vim contar um pouco a fundo de como eu trabalhava na área da estética em 2007, gente. Quem me vê hoje aqui fazendo podcast, gravando os stories, fazendo vídeo, sendo uma mulher mais segura, mais posicionada, também com uma comunicação mais aberta, talvez você precisa me conhecer na época de 2007. Por isso que hoje eu vou trazer um pouco da minha história para que sirva aí para você como inspiração, para que você entenda que nós podemos evoluir muito, não só profissionalmente, mas também como pessoa, como ser humano. E isso tudo é uma questão de decisão. Porque lá em 2007, se eu não tivesse decidido mudar algumas áreas da minha vida, hoje eu não estaria aqui. Hoje eu estou como uma embaixadora, uma empreendedora da área da beleza, mas sirvo também como inspiração para pessoas que estão começando hoje. E naquela época não se falava tanto nas redes sociais, não tinha tantas instruções para empreendedores, né? As redes sociais ainda era bem reduzida. Então, assim, nem Instagram eu tinha na época, tinha somente o Facebook e nem aparecia. Eu comecei a aparecer, eu acho que em 2016, 2017, foi quando eu comecei a fazer as minhas primeiras postagens. Com muita vergonha, postava só algumas coisas dos bastidores, mas nunca aparecia eu de verdade para contar alguma história. Então, eu quero começar com vocês. Em 2007, eu trouxe algumas fotos para que sirva aí para vocês se inspirar. Aqui nessa foto, eu trabalhava já numa sala, eu já tinha saído do salão, porque eu trabalhei por alguns anos, né, de funcionária num salão. E, de repente, eu quis abrir a minha primeira sala de manicure, pedicure. Então, eu passava o meu dia todo fazendo atendimentos. Eu chegava a atender 10, 12 pessoas por dia. E também, nessa época aqui, eu já fazia massagem, gente. Eu não tinha ainda faculdade, mas eu fazia massagem, eu já tinha conquistado muitas clientes. Para vocês terem uma noção, eu fazia cílios, eu fazia massagem, eu fazia depilação, eu fazia também toda a parte de estética facial, mas quase não tinha tempo de postar tudo. Então, assim,
era eu empresa, eu secretária, eu que tomava conta de tudo. Minhas filhas ainda eram bem pequenas nessa época. Eu tinha minha filha Jennifer, que tinha 3 aninhos, e a Daça, que tinha 10 anos. Então, assim, elas vinham da escola e muitas das vezes elas ficavam comigo nesse ambiente, passava o dia todo. Alguma das minhas clientes buscavam as minhas filhas na escola porque eu não tinha tempo de sair. Então, hoje, olhando de um outro lado como empresária, realmente nessa época aí, gente, tinha que ter muita coragem para passar tudo que eu passei. E foi vivenciando tudo isso que algumas vezes na minha vida eu tive que fazer algumas transições. Nessa época aqui eu já estava em Portugal. Lá eu atuei também como manicure, pedicure, fazia massagem e também trabalhava na área de depilação. Fiz grandes amigos lá, era um salão somente de estrangeiros, então assim, eu tive a oportunidade de ser a única brasileira nesse salão e a gente fez grandes amizades e também eu tive a oportunidade de mostrar um pouco do nosso país, do nosso trabalho e como que realmente o serviço nosso aqui do Brasil, ele é muito valorizado nos países lá fora. Muitas vezes a gente não dá aquele devido valor no nosso serviço, mas lá, gente, quando a gente chega para trabalhar, realmente o nosso serviço é muito valorizado. E eu quero aproveitar aqui, já que eu estou vendo as minhas amigas, né? Eu quero mandar um abraço para minhas amigas lá de Portugal, minhas amigas da Inglaterra, de Londres, que a gente conversa até hoje, que são parceiras de trabalho na França. Então, assim, eu tive a oportunidade de passar por alguns países e deixar lá nesses países um pouco de todo o meu conhecimento, de toda a nossa cultura aqui brasileira e também deixar uma boa lembrança. Então, assim, meu grande beijo para vocês aí. Eu sei que você vai assistir esse podcast, vai comentar aqui. E assim, foi uma honra trabalhar nesses países, porque me trouxe grande experiência. Eu ainda nessa época, eu era uma pessoa assim, bem introvertida, eu era uma pessoa que sentia muita vergonha. Eu atuava sempre nos bastidores, mas sempre com muita responsabilidade, com muito profissionalismo. E foi isso que me fez realmente fazer a diferença lá em outros países. Então, assim, quando nós somos profissionais de verdade, quando nós amamos o que fazemos, realmente onde a gente coloca os pés, a gente faz diferença. Então, assim, trabalhar fora do Brasil, para mim, foi agregar muito valor na minha vida, porque nem eu acreditava que eu era boa. Então, quando eu cheguei lá, que eu realmente fui fazer manicure, pedicure, e eu nem sabia falar inglês, mas, assim, a gente sabia se comunicar de alguma forma, o pessoal passava, né, os pacientes para mim atender, e sempre que saía, eles deixavam lá uma gorjeta, e isso cada dia mais aumentava. Tanto que quando eu saí desse salão, que era um salão bem renomado, de nome mesmo, eles falaram, chama a brasileira de volta, porque a gente vai dobrar o salário dela. Mas eu já estava com minhas passagens compradas de volta para o Brasil, que eu estava vindo cuidar da minha mãe, né? Nessa época, minha mãe adoeceu e eu precisava voltar para cuidar dela aqui. E aí foi realmente uma nova fase na minha vida. Nessa época, quando eu cheguei no Brasil, em 2013, eu entrei para a faculdade de Estética e Cosmetologia e cuidava da minha mãe e trabalhava num estúdio aqui em Londrina. Fiquei trabalhando 1 ano nesse estúdio, saía direto do estúdio, saía de casa às 7 horas da manhã, vinha para esse estúdio, do estúdio eu ia para a faculdade, da faculdade que eu voltava para casa, muitas das vezes a pé, gente. Às vezes as minhas amigas falavam, Eliane, vamos comer alguma coisa? Eu falava, não, estou satisfeita, mas na verdade não tinha dinheiro nem para comprar uma pipoca. As minhas amigas que me acompanham hoje, algumas delas estão fora do Brasil, outras são minhas parceiras de trabalho, elas vão lembrar bem disso, né? Então, assim, foi época muito difícil na minha vida,
porque eu estava tentando me estabilizar aqui no Brasil de novo, eu tinha deixado todas as minhas clientes para trás, então eu resolvi iniciar num salão até que eu tivesse condições novamente de montar a minha sala. E foi nessa época que uma das minhas pacientes falou: Eliane, você precisa voltar a atender as suas clientes, a gente quer que você volte a atender. E de novo eu abri uma sala bem pequenininha, um espaço bem simples, e não tinha nenhum conforto, mas sempre foi muito bem organizado. E eu comecei de novo a minha vida na área da beleza, gente. E antes de abrir essa sala, eu atendi por uns 2, 3 meses dentro de casa, no quartinho das minhas filhas. A gente organizava uma maca ali, atendia, porque eu precisava muito trabalhar, porque eu tinha 2 crianças pequenas e eu era a única fonte de renda dentro da minha casa. Quantas das vezes chorando, quantas das vezes com o emocional abalado, mas assim, eu tinha uma certeza dentro do meu coração que aquilo era só uma fase. E eu precisava ser forte, porque eu tinha 2 pessoas dentro de casa que se inspiravam muito em mim, tanto que hoje elas são minhas parceiras, trabalham comigo na clínica, né? Eu já trouxe elas aqui no meu podcast, trouxe a minha neta. Então, assim, para mim isso hoje é uma grande riqueza, porque toda a minha trajetória de vida, elas estiveram me apoiando, me acompanhando, e isso hoje a gente colhe os frutos, né? Então, assim, quando eu abri de novo a minha sala, eu continuei atendendo como manicure, porque era onde eu trazia os clientes, né? Porque elas já eram minhas clientes antes de eu ir embora do Brasil. E quando eu voltei e anunciei que estava atendendo manicure e pedicure, elas voltaram. Foram 3 anos ali naquela sala. E aí eu atendia massagem também, mas fazia massagem modeladora, porque assim, eu já tinha todos os cursos profissionalizantes, naquela época era permitido um profissional ter um curso profissionalizante e trabalhar, hoje não mais. Então, assim, os profissionais hoje precisam realmente ter uma formação e depois fazer uma especialização dentro da área que ela quer atuar. Então, assim, mas eu naquela época era permitido, então eu fazia massagem ali, gente, não tinha nem aparelho, fazia tudo manual, então era muito cansativo. E o que eu comecei a perceber era que, assim, eu não conseguia, até essa semana eu achei na minha clínica um planejamento que eu fiz de empresa naquela época. E o meu produto mais caro, gente, era R$50 e eu não conseguia vender esse produto de R$50. Então, assim, meu pé e mão naquela época era R$35, uma massagem R$35. Então, quase todos os meus produtos ficavam dentro desse valor. Então, o meu produto mais alto dentro da clínica era R$50. E o meu maior sonho era conseguir ganhar R$3.000 de salário. Gente, ali dentro de todo aquele valor de empresa, era meu sonho faturar R$3.000. Hoje eu entendo que, assim, eu achava que isso era salário, mas hoje, sendo uma empreendedora de verdade, eu entendo que naquela época eu nem sei se eu tinha salário de verdade, né? Mas, enfim, era um sonho que eu ainda queria alcançar. Eu nem ganhava isso. Então, assim, trabalhava demais, agenda cheia, mas não ganhava dinheiro. E isso foi começou a me trazer uma exaustão muito grande, uma canseira muito grande, porque assim, eu tinha que trabalhar muito para realmente pagar as coisas necessárias minhas, mas não sobrava nada. Então, na verdade, eu me sentia assim uma escrava. Tinha dia que eu terminava o meu dia, era tarde da noite, não tinha sábado, às vezes não tinha feriado, e isso eu levei por alguns anos da minha vida. Até que eu tomei uma grande decisão de mudar, gente. Era uma decisão muito arriscada, mas eu precisava tomar uma certa postura profissional, porque eu já tinha terminado a minha faculdade, eu já tinha experiências fora do Brasil, mas eu não tinha posicionamento. Então, a falta de posicionamento, a falta de uma mentalidade forte, me fazia aceitar ainda algumas coisas, que era como que se eu fosse mudar de valor, eu achava assim que as minhas clientes iam embora, que realmente eu ia perder as minhas clientes, que eu não podia fazer aquilo com elas. Então, assim, essa mentalidade de achar que não merece ser mais bem paga pelo trabalho de excelência me fazia permanecer naquela praticamente uma mediocridade, né? Que era receber o mínimo por tantas coisas que eu fazia. E foi em 2017 que eu decidi
mudar muitas coisas dentro da minha clínica. E assim, foi fácil? Não foi fácil. Chegou uma sexta-feira que eu estava bem deprimida, bem desiludida, na verdade, com a minha profissão. E eu fechei a clínica na sexta-feira, falei, não vou trabalhar. Saí, falei, vou fazer meu cabelo, vou fazer o meu pé e mão, entendeu? Vou pra rua, vou procurar um novo espaço para mim fazer mudar a minha clínica, né? Sair daqui para um espaço mais visível. E foi quando eu fui cortar o meu cabelo. E a minha cabeleireira falou, Eliane, você não quer abrir a sua clínica lá no espaço onde eu estou trabalhando? Daí ela falou, eu falei assim, bom, aonde vai ser? Aí ela falou assim, vai ser ali em frente ao lago, na rua Júlio Estrela Moreira. Gente, era meu sonho ter uma sala naquela rua. Porque, assim, era tudo de bom que um profissional possa imaginar, era trabalhar naquela rua. E foi então que eu resolvi mudar, de deixar alguma das profissões que eu fazia, mudar de região e também mudar o meu posicionamento nas redes sociais. Eu vou pedir para o Flash colocar uma foto para mim de 2019, na verdade, gente. Não faz muito tempo, né? Mas aqui foi uma mudança de estratégia, de marketing e também de vida. Aqui nessa época foi quando eu deixei de ser manicure. Eu falei assim, poxa, eu vou arriscar tudo agora, né? Eu vou sair da área onde eu mais ganho dinheiro, na verdade, faço dinheiro, e vou arriscar a sorte de trazer uma nova postura, de um novo posicionamento. E foi aqui que eu virei a minha chave para atender os tratamentos corporais, fazia estética facial, ainda fazia depilação e comecei a dar os meus primeiros cursos dentro da área da beleza. E realmente, assim, foi maravilhoso. Perdi algumas clientes, fiquei com alguns horários vazios na minha agenda por algum tempo, com certeza eu fiquei. Mas eu paguei o preço realmente da mudança, do posicionamento e valeu super a pena. Eu fiquei nesse lugar aí por 2 anos, um lugar maravilhoso, e depois a gente teve que mudar também, porque o pessoal dali saiu. E foi que eu abri a minha clínica. Era o meu sonho, né, ter uma clínica grande com outros profissionais trabalhando, e foi me aventurar, gente, né? Então, assim, quando você não tem experiência profissional, quando você realmente não sabe empreender, correr um risco é um grande perigo. E o que aconteceu? E aí eu abri um espaço, era um sobrado. Eu reformei todo aquele espaço, eu comprei 2 cursos fora de Londrina para trazer novidades para Londrina. Eram alguns cursos que estavam em alta, mas não tinha aqui. E aí eu comprei tudo no cartão, gente. Fiz toda a minha reforma, né, lá, gastei bastante naquela época. E aí eu lembro que eu fui para Santa Catarina fazer esse curso. Quando eu cheguei na sexta-feira, começou a pandemia, né? Primeiro lockdown que teve de fechar uma semana. Eu falei, vai ser só uma semana e vai passar. Gente, foram 2 anos realmente, assim, de escassez. 2 anos que eu fiquei praticamente sem trabalho, sem cliente. Perdi muito dinheiro. Na verdade, eu fui vendendo muita coisa que eu tinha para poder manter o meu espaço aberto. E o que aconteceu? Praticamente uma falência, né, realmente de dinheiro e também uma falência emocional. Gente, nessa época aqui eu fiquei muito para baixo, porque não tinha o que fazer, não tinha atendimento, não tinha cliente, e quando você também tá com essa energia baixa, as coisas também não fluem. E foi aqui, nessa data de 2021, que muita coisa mudou na minha vida. Foi aqui que nasceu a Eliane Gordiano, foi aqui que nasceu a Eliane empreendedora, foi aqui que nasceu o projeto EMB, que é esse podcast maravilhoso que nós estamos aqui hoje, gente. Ele nasceu na pandemia.
porque foi na pandemia que eu entendi as dificuldades de uma pessoa que não sabe empreender, de uma pessoa que não tem planejamento financeiro, de uma pessoa que não tem posicionamento nas redes sociais, de uma pessoa que não tem uma mentalidade forte, que não sabe inovar. Enfim, foram várias decisões que eu tive que tomar nesse momento para não desistir da minha profissão. Passou por várias vezes na minha cabeça de desistir da área da beleza, ir para outra área ou voltar a ser funcionária de um espaço. Mas eu sabia que os propósitos de Deus na minha vida era muito maior do que eu estava passando naquele momento. E em meio a todas essas dificuldades, essa indecisão, se eu continuava com a clínica aberta ou não, começou, né, voltar os atendimentos novamente e eu falei assim, bom, se eu já consegui uma vez ter a minha agenda cheia, eu vou conseguir de novo. E foi então daí que eu passei a ligar para os meus clientes novamente, a conversar com eles, e aí foi voltando e graças a Deus eu enchi a minha agenda de novo, mas assim, eu já estava muito cansada. Eu sabia que eu tinha que fazer mais uma mudança, mais uma decisão muito importante na trajetória no qual eu estava. E era uma decisão que implicava dar certo ou dar tudo errado, tá? Então, assim, depois que eu saí da parte de manicure, eu fiquei, né, como a estética corporal muito forte, então as pessoas em Londrina me conheciam como a Eliane Gordiano da estética corporal. Na verdade, nem conheciam a Eliane Gordiano, era só a EG que o pessoal conhecia, porque nessa época eu não divulgava o meu nome ainda. Então, assim, em 2021, eu estava lá voltando aos meus atendimentos, né, começando a pagar as minhas contas, as clientes voltando, estendi um tapete vermelho para elas. Comecei a realmente a ser uma pessoa diferente, contratei pessoas para me ensinar como que eu fazia, tanto com a parte financeira, que era algo que eu tinha muita dificuldade, confesso para vocês, até hoje não é uma coisa que eu domino, mas hoje eu entendo que eu não preciso fazer tudo, mas eu preciso saber um pouco de tudo. E foi aí que eu realmente tive essas pessoas para me orientar. Algumas me ajudaram e outras atrapalharam demais, tá, gente? Então, assim, mas tudo isso valeu de aprendizado para mim hoje, graças a Deus, passou-se 2 anos e, assim, a evolução foi grandiosa. E em 2025 eu tive um convite do Leandro Cristo, ele nem sabe, mas ele foi a pessoa que me resgatou lá do fundo do poço, no qual renovou as minhas energias, porque era um grande sonho meu deixar a minha história no mundo. E quando eu falava isso para as pessoas, falava, um dia eu vou escrever a minha história, um dia alguém vai saber de onde eu vim, como que eu fiz para chegar até aqui, vai saber do que eu penso, das minhas energias, de que realmente a gente tem um propósito, não é só um trabalho, existe algo muito maior por trás de tudo isso. E quando eu falava isso, as pessoas falavam para mim assim, mas quem é você? Você acha que algum dia você vai escrever um livro? Eu falava, tira isso da cabeça, vai trabalhar. E baixava, né, a energia de novo, falava, realmente, às vezes eu nunca vou conseguir. Mas em 2021, quando Deus fala para você, muitas das vezes a nossa fé, ela move quem nem nos conhece. Então, assim, quando Deus ele tem um propósito na sua vida, ele vai usar pessoas que nem te conhecem para realizar os seus sonhos. Então, Leandro Cristo, eu espero que você ouça o que eu estou falando nesse momento, tá? Gratidão enorme, nunca vou esquecer. E aqui está o livro no qual eu sou coautora. E mais importante do que o que está escrito aqui, depois de algum tempo, né, eu fui perceber, porque nesse livro eu tinha que escolher o tema aqui do meu capítulo.
E nessa época eu tinha uma grande dificuldade, gente, de comunicação. Eu tinha uma grande dificuldade no português. Eu tinha uma grande dificuldade de colocar coisa no papel, que hoje eu não tenho mais, graças a Deus. Eu sou uma pessoa que eu amo escrever e a partir desse livro eu comecei a escrever sem parar. Hoje são mais de 35 cadernos que eu deixo lá, porque eu sei que esses cadernos são a minha história e uma hora vai virar outros livros, e assim, isso aqui abriu a minha mente. Mas eu não sabia que essa frase que eu escolhi, que eu escrevi, que é autoria minha, seria hoje uma das frases que me move, e uma das frases que realmente faz sentido para a minha vida, porque essa frase diz assim, ó, liderar a si mesmo é o maior ato antes de empreender. E para complementar, tem mais uma frase que diz: a pessoa mais importante que precisa da sua liderança é você mesmo, lidere-a. Essa frase, gente, era tudo para mim naquele momento. Porque, assim, a pessoa que mais precisava de liderança, que mais precisava de um apoio, de um acompanhamento, era eu mesmo. E como naquela época também eu era muito sozinha, eu ainda não tinha essa experiência com um mentor, com uma pessoa que podia me ajudar. Eu sofri bastante até que eu fui buscar conhecimento, até que eu fui buscar uma mentoria, até que alguém pôde me trazer mais clareza. E foi através de lendo muitos livros e estudos que eu também cheguei onde eu estou hoje, né? Então, há uma comunicação mais aberta, há uma pessoa mais segura. Hoje, a minha clínica mudou totalmente. Essa daqui é a Eliane de 2022, gente. Aqui foi o meu reposicionamento, né? Teve aquela uma lá de 2019, que eu estava com aquele jaleco. Ali foi onde eu coloquei uma nova roupagem na minha clínica. E aqui, essa daqui, ó, foi em 2019. Aqui foi a minha primeira logo. E aqui em 2022. Aqui já era uma Eliane muito melhor do que aquela de 2019. Já era uma mulher mais segura. E foi aonde eu tomei a decisão mais sincera da minha vida. Eu decidi por mim. Aqui, nesse momento, eu já queria algo que me trouxesse mais tranquilidade, mais clareza, que me desse a oportunidade de escrever, de falar de quem eu era, de assumir a minha cadeira de dona e proprietária da minha empresa, onde eu pudesse ter uma equipe que me ajudasse a trabalhar. E eu lancei daí o Empreendedores do Mundo da Beleza, então hoje ela é uma marca. E esse ano inaugurei o meu podcast, então assim, também hoje eu trago mentorias para empresários da área da beleza, continuo dando os meus cursos, né, na minha área ainda, que é na estética. Lancei o meu primeiro curso online, gente. Isso também, assim, foi uma das minhas maiores superações na minha vida. Eu não acreditava que eu fosse capaz de gravar um curso, de deixar um curso online para vender para o mundo, tá? Tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Então, o que eu posso falar para você hoje, que quando você toma decisão, quando você tem sonhos, quando você tem projetos, com certeza eles vão realizar. Basta você ter uma dedicação imensa, você colocar nas mãos de Deus, você trabalhar em prol desse sonho, mas você tem que pensar em você primeiro, tá? Nada acontece se você estiver com a sua mentalidade fraca, se você não tiver um posicionamento, se você não gerenciar suas emoções, gente. Gerenciar as emoções, eu acho que foi uma das partes mais difíceis na minha vida. Porque eu sempre fui uma pessoa muito levada pela emoção, aquela pessoa que eu sempre tive dó de todo mundo, eu não sabia dizer não, então as pessoas às vezes faziam o que queria comigo e foi quando realmente eu aprendi a dizer não também. Dizer não para mim foi libertador, então, mas tudo isso vem de um conhecimento, quando a gente adquire conhecimento, quando você está segura de si, quando você sabe quem você é.
Você realmente consegue dizer não sem dar explicações, enfim, você tem um novo posicionamento e isso vem de dentro, é uma clareza que só quem já está nesse nível consegue entender. Então, para você que hoje está na sua área, que você ainda tem dúvida, você tem medo, você não sabe se continua, se para, não se posiciona, não aparece nas redes sociais, mas você quer ganhar mais, que jeito? Você precisa tomar uma decisão de mudar a sua vida, de mudar o que está em volta de você. Às vezes você vai ter que realmente deixar de algumas amizades, às vezes relacionamentos tóxicos, às vezes ir para alguns eventos, você estar em ambientes que se realmente agrega valor na sua vida, você realmente ter um posicionamento de verdade, entendeu? Mostrar para as pessoas quem você é. Isso te traz autoridade e automaticamente muda a sua vida. Muda você. Eu falo que a gente tem que ser mais forte nos bastidores do que a gente é nas redes sociais, porque tem muita gente que aqui é o fodão, muita gente aqui, ele é forte, ele é lindo, ele faz tudo nas redes sociais, só que nos bastidores está capengando. Só que nos bastidores não é nada daquilo que ela mostra nas redes sociais. E o que acontece, gente? Falta aí algo maior, né? A gente precisa trazer realmente quem a gente é, dos bastidores para nossas redes sociais. Então, graças a Deus, essa é uma das coisas que eu trago muito. Quem trabalha comigo sabe que a mesma Eliane que está nos bastidores é a Eliane que está aqui hoje. Tá? Eu trago para vocês essa clareza e isso tem feito uma grande diferença, não só na minha vida, mas na vida das pessoas que trabalham comigo ou quem está ao meu redor. Então, assim, toda essa trajetória da minha vida de 2007 até 2025, que nós estamos agora, gente, teve realmente altos e baixos, mas de umas coisas eu tinha certeza. Eu nunca quis deixar da minha profissão. Era algo muito bem claro. Só que eu trabalhava nos bastidores. Sempre trabalhei nos bastidores, sempre fui a operacional da minha clínica e eu só consegui mudar isso quando eu mudei a minha mentalidade. Então, e não foi sair da noite para o dia, tá, gente? Não é porque você hoje decide sair do operacional que você vai sentar lá na sua cadeira de gestão. Não dá, porque você tem que fazer uma transição, porque senão você já perde tudo que você construiu. Então, eu ainda estou nessa transição, ainda eu faço meus atendimentos na clínica, hoje bem reduzido. Hoje eu tenho um tempo maior para mim, até para me escrever os meus livros, para me dar os meus cursos, enfim, para me dar uma mentoria para profissionais da área da beleza. Então, eu já tenho o meu tempo um pouco mais limitado dentro da clínica, mas eu tenho outros profissionais que estão lá atendendo no momento que eu não estou. Mas isso não foi da noite para o dia, foram 2 anos e eu tenho certeza que às vezes ainda vai demorar mais um tempinho para que realmente eu saia de vez dos atendimentos. Então, assim, para você hoje que quer ocupar a cadeira de dono, você precisa começar a se programar. Você precisa construir uma equipe, você precisa ter um planejamento de crescimento e você precisa saber onde você quer chegar, tá? Então, assim, toda essa clareza, toda essa destreza de atendimento, de trabalho e de comunicação, você não acontece na nossa vida do dia para a noite. Você tem que ir atrás de conhecimento, você tem que ir atrás de alguém que já passou por esse caminho para encurtar ou até às vezes livrar você de algumas coisas. Então é muito importante que realmente você tenha clareza dentro da sua empresa, que você tenha clareza com os seus funcionários, que você traga clareza também para os seus atendimentos, para os seus pacientes, porque assim, enquanto que você não gera autoridade, você também não muda a sua história. Daquela Eliane que o seu maior, né, o seu procedimento mais caro era R$35, hoje eu falo para você que às vezes eu chego a cobrar 7, 10 mil reais num procedimento.
Então, assim, e os mesmos pacientes ou clientes daquela época me acompanham até hoje. Até hoje eles estão na clínica comigo e, graças a Deus, com uma credibilidade muito grande, porque ela foi construída. A minha filha Jennifer, que tinha 3 aninhos na época que eu comecei, que ficava comigo na sala, que comia uma marmita comigo ali junto, às vezes as clientes, né, traziam ela das escolas. Hoje ela é uma das pessoas que é meu braço direito, que atende na clínica, está fazendo a sua faculdade de biomedicina e ela já tem todo um gabarito que ela cresceu comigo dentro da clínica e, assim, isso também traz para ela uma autoridade e um conhecimento que ela já aprendeu, né, com uma mestre ali de muitos anos. E é importante que você realmente agregue valor em todos os lugares que você passa. Eu falo que desde a época que eu era manicure, eu zelava pela minha imagem, eu zelava pela minha comunicação, eu zelava por tudo que acontecia ao meu redor, porque eu imaginava assim, o dia que eu estivesse aqui, no lugar que eu estou hoje, e essas pessoas me vissem, elas iam falar, realmente, a Eliane tem uma história de valor. Então, foi isso que eu construí, uma história de valor, uma trajetória aonde eu comecei fazendo pedicure e manicure de casa em casa e hoje eu estou aqui sentada e trago orientações para profissionais que muitas das vezes também precisam passar por um reposicionamento de marca. Hoje a minha clínica, ela é especializada em estética facial avançada. Também tem os cursos profissionalizantes para você que está na área da beleza e quer ser uma profissional de excelência. E também para você que precisa de uma mentoria, para você que precisa de um acompanhamento dentro da sua clínica ou até mesmo só profissionalmente, você também pode contar comigo, porque realmente você vai ter uma pessoa do seu lado que passou por todos esses caminhos. Quero agradecer você que esteve aqui comigo até agora e acompanhe os nossos podcasts, volte os nossos podcasts que já estão gravados, tem histórias maravilhosas para você que é profissional da área da beleza e tem uma história que pode transformar a vida, uma história que você conseguiu evoluir dentro da sua carreira. Pode me chamar, deixa os seus comentários aqui, que depois eu vou responder, vou chamar você para que a gente possa ter uma conversa mais de perto, tá bom, gente? Um grande beijo, eu espero que esse podcast tenha agregado na sua vida. Me acompanhe nas redes sociais, dá uma olhadinha lá na Clínica de Estética EG, para que você também tenha aí uma amplitude melhor de onde a gente conseguiu chegar. Um grande beijo para você, Deus que te abençoe e siga os nossos canais, curte, compartilhe e deixa seus comentários. Beijão para você no coração.